Olá pessoal, eu sou Janaína Werner e hoje é dia de podcast do Instituto Sorrir. Nosso convidado de hoje é Celeste Matos, mais conhecido como Sete. Ele é de Catanduva, Santa Catarina, mas mora em Itajaí há 7 anos. É técnico em administração, estudou no Conservatório de Música Popular de Itajaí e é bacharel em música. Atua como instrutor musical há mais de 20 anos em cursos, festivais e workshops. Ganhou o prêmio de melhor instrumentista no Festival de Canção em 2021 e já participou como músico contrabaixista em mais de 20 bandas e gravações. Atualmente desenvolve trabalho autoral com a banda Terra Vista. Atua como contrabaixista na banda SA de Itajaí e há 3 anos como instrutor pelo programa Arte nos Bairros da Fundação Cultural de Itajaí. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor. Obrigado. Conta pra nós, quem é Sete na vida pessoal? É um pouco difícil resumir, mas vou tentar ser mais sucinto. Eu sou filho do José Rodrigues de Matos, meu pai já falecido, minha mãe, Lenita Salete de Matos, minhas irmãs Sandra, Seni, Cristiane e meus irmãos Ronaldo e Elias. Então sou tio também, sou padrinho, sou músico e sou feliz por isso. Tem algum hobby, professor? Eu gosto do futebol, né? Nossos encontros na quarta-feira à noite com o pessoal da música, que a gente faz um encontro para jogar bola, e isso para mim é bem animador também, né? Até para extravasar um pouquinho. Pô, demais. E na vida profissional? Na vida profissional, além do palco, né, que eu atuo, e da sala de aula, eu gosto muito do estúdio. O estúdio tá produzindo, gravando, tá ensaiando também com o pessoal. Eu acho que faz parte do combo de ser músico, mas é uma parte que às vezes para muitos é um pouco chata. E eu gosto muito dessa parte do pré, né? Ou antes da apresentação, da produção. Essa parte eu acho que talvez para mim seja a que mais me anima ainda. Além do palco, né? Em paralelo com isso tudo, né, de produção, palco e tal, tem a estrada, né? A viagem, que a música, tudo para mim é relacionado à música, né? Então a música me leva para outros caminhos, para outros lugares que às vezes qualquer pessoa que se envolve com música não imagina que ela tem esse poder de locomoção, talvez não seja essa palavra certa, mas de mexer com a gente, tirar a gente do lugar, né? Então já me levou para vários lugares que eu não imaginava e de repente estava lá em algum lugar tocando, tipo, para milhares de pessoas. Sendo que no começo, lá no quartinho de casa, com o violãozinho lá, não imaginava isso. E de repente, tô lá vivendo uma história bacana, assim, interessante, né? Que sem imaginar, né? Tipo, uma coisa curiosa. Já teve situações de eu chegar num lugar para gravar programa de TV, por exemplo. E tá lá no mesmo camarim uma banda que eu admirava antes, começando a tocar, tipo, pô, eu admiro esses caras. E de repente chegar lá no mesmo camarim, dividindo espaço com eles, e eles entram depois de vocês, ou vocês entram depois deles. E essa troca acaba sendo uma experiência fascinante. Nossa, também, né? E mostrando a gente como ser humano também, né? Claro. Tipo, os caras não são inatingíveis, são gente igual a gente, e tá tudo certo. Então, essa parte também é muito boa. E tem a composição também, né, professor? A parte da composição também, apesar de eu... Porque entra ali na parte do estúdio daí, né? Tipo, você está trabalhando com produção, a gente está compondo também, né? Às vezes compondo um arranjo, às vezes ajuda na composição da letra, e às vezes arranca também na composição da letra, né? Então, tipo, com a Terra Vista, que a gente está trabalhando música autoral, tem muitas músicas que a gente compôs junto. Os arranjos geralmente são coletivos, a gente senta lá, vai experimentando uma ideia, e daí outro já traz outra de contraponto, e às vezes a gente debate também essas ideias, né? E até chegar num resultado que fique bacana pra geral, né? Como surgiu a paixão pela música? A paixão pela música, eu acho que vem de casa, né? Acho não, tenho certeza, né? Que vem... Eu acho que de ver meu pai tocar em casa. Meu pai tocava acordeon e até tentou me ensinar, mas eu acho que tecla não é comigo, então fui para as cordas e acabei seguindo nessa, né? Mas desde a infância,
Até tem várias vezes minha mãe contando que desde 9, 10 anos eu pegava o violão e levava na igreja, né? Minha família é católica e tal. E então eu ia pra missa e tal, ficava vendo os caras tocar, de repente eu levava o meu violão e queria tocar junto, então... E veio daí. Depois de chegar em casa e tentar tocar o que eu tinha ouvido e visto ali, né? E não parou mais. Depois até tem uma história engraçada, que o meu primeiro livro de música, porque não tinha escola de música na cidade que eu cresci, né? Nasci em Catanduvas, mas cresci em Irani até os 11 anos. Então lá não tinha uma escola de música formal que pudesse estudar, assim, na época, né? E então o meu primeiro livro de música foi dentro da igreja que eu ganhei. Um livro do Chitãozinho Chororó, de uma amiga da minha mãe que participava lá junto e tal. E me serviu como base para eu entender um pouco dos acordes, pegar o livrinho de cifras, né, que antigamente tinha. Hoje em dia tem o Cifra Clube no YouTube e tal. Mas na época era um livro que tinha que pegar, abrir, ler, ver a cifra, ver o desenho do acorde e tocar. Então essa foi uma das paixões da infância, adolescência ali, que era ficar olhando os livrinhos, procurando. Daí depois veio revistas e tal, para ter alguma informação musical. No começo foi sozinho mesmo, foi autodidata. Essa onda de estar pesquisando o som, né? Que é uma pesquisa também, né? Embora às vezes a gente não perceba isso, mas a criança quando está com um instrumento, ela está fazendo uma pesquisa, né? Está buscando um som que combina com o outro, tentando formar um acorde, arranjar esses sons, né? Fazer um combinando com o outro, soar musicalmente, né? Então é uma espécie de pesquisa. E para mim o começo foi por aí. Show, professor. E por que 7? Apelido de infância também, isso é bem engraçado, né? Tem o João Benoni, que é um amigo meu lá da infância, né? Então eu era o menorzinho da turma, não sei, talvez por isso ele me chamava de 7 meses, porque era menorzinho. Daí depois tiraram o mês, ficou 7, e depois de um tempo já tocando profissionalmente, eu tocava com Osmar Caetano e Serginho. O Osmar me apelidou de 7 Bés por causa do baixo. Daí na hora da apresentação da banda ele chamava, no baixo é o 7 Bés, não sei o que tanto, e acabou ficando e foi indo, e agora 7 é o apelido, já meio que substitui o nome, né? Que legal. E como é fazer parte do Instituto Sorri? Pô, pra mim é uma alegria. Até eu tenho que agradecer pela oportunidade de poder trabalhar com o pessoal todo. E eu lembro do convite que foi feito pelo Alê, que ele... Um dia nós conversando lá na Casa da Cultura de Brandão, né? Daí ele comentou, eu queria levar tal pessoa lá pro violão, mas não deu. E daí, conversamos um pouco sobre o baixo, ele disse, não, é disso que eu preciso, não sei o que tanto. E daí eu disse, não, então me chama que eu tô aí, né? Acabou que deu certo e tô aqui feliz da vida por poder passar um pouco das ideias, do conhecimento que eu tenho pra frente, né? E como funcionam as aulas aqui no Instituto? Sobre as aulas, o convênio com Arte nos Bairros me proporcionou chegar aqui e estar trabalhando com o pessoal também, né? Levando um pouco dessas informações que eu tenho juntado durante esse tempo todo e passar para frente. Então, as aulas são bem práticas, eu tento sempre passar direto, botar o instrumento na mão da criançada para que eles sintam o instrumento. Embora a gente não sabe quem vai ser músico, quem não vai ser, né? Só que ter o contato e poder ter uma possibilidade... Primeiro contato com... Muitas vezes é o primeiro contato, né? Às vezes e também a possibilidade de escolha, né? Que eu acredito que todo mundo tem que ter essas possibilidades. Ser ou não ser, né? É uma escolha. Então, quanto mais possibilidade a pessoa tiver... melhor, pode ser músico, pode ser jogador de futebol, jogador de xadrez, sei lá, arquiteto, qualquer coisa, mas ter a possibilidade de escolher, né? Então, a minha ideia passa por isso, de entregar um instrumento e ver, gostou do instrumento? Beleza, vamos estudar a fundo, não vamos? Tem gente que vai, tem gente que não vai, tem gente que vai querer só uma aula para tocar em casa, outro quer tocar um pouco mais profundamente e ser profissional. E tá tudo certo, né? Tá tudo bem, importante é estar em contato. Aí. E qual é a faixa etária, professor? O trabalho aqui no Instituto é com crianças, adolescentes, então a faixa etária entre 8 e 17 anos a gente tá atendendo aqui. Legal. 7. Conta uma curiosidade musical para nós. Curiosidade?
eu não sei se é bem uma curiosidade, mas é uma coisa que me emociona lembrar até, né? Que foi a apresentação do meu recital na Casa da Cultura de Brandão ali, então, o recital de encerramento do curso de música, né? Que apesar de eu já ter tocado para muitas pessoas, né, em lugares com muitas pessoas, mesmo milhares de pessoas, tocar ali no teatro para 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, eu acho, ali é um teatro pequenininho, né, mas todo mundo junto, todo mundo na frente, ali para mim eu acho que foi uma experiência única, assim, muito diferente de todas as que eu tinha vivido, e talvez porque até minha mãe veio e já fazia vários anos que ela não me via tocar, então na hora que eu subi e vi que ela estava ali na frente, é diferente, né? É diferente, arrepia, e daí só alegria também no final, né? Ah, que legal. Emociona. Que legal. Essa curiosidade é mais relacionada à minha vida, né? Um pouco particular, mas também pode servir como um alerta mesmo, para os pais que acompanhem seus filhos, que possam incentivá-los, né, em apresentações, em alguma dinâmica que tenha na escola, no instituto, ou onde quer que seja, né, que os filhos vão apresentar, fazer qualquer tipo de apresentação, que eles estejam juntos, porque isso é muito bom, é emocionante e fortalecedor também, dá uma força gigante para que as pessoas sigam fazendo coisas boas, né, enfim. E isso faz toda a diferença na vida da criança, né? Total, da criança e do adulto também, né? Tipo, eu já era a formatura da faculdade e tava ali sendo incentivado pela minha mãe ainda, então isso me deu muita força e eu sigo com essa lembrança muito, muito viva, né? E também tem uma parte histórica do instrumento, que o contrabaixo elétrico, apesar de ele ser jovem, ele já é derivado de um outro contrabaixo, um outro formato, né? Contrabaixo acústico, que no meio a gente chama de gigante também, que é aquele contrabaixo com um corpo enorme, né, que toca de pé e tal, assim, né. Hoje em dia a gente vê muito em orquestra e em algumas apresentações de jazz também, da música brasileira também está sendo muito, está sendo revisitado, né, que é aquele que parece um violino gigante, que os caras, alguns tocam com arco, né, e outros tocam com o dedo também, que é o pizzicato, o nome da técnica. Que desse instrumento, né, da construção dele, já vem lá do século XV, perto do século XVI, ele veio se transformando também. E a partir da meada do século passado, Léo Fender construiu, que foi o construtor da guitarra elétrica, também construiu o contrabaixo elétrico, que pelo menos o que se tem registro, né, que ele construiu o Precision Bass, que foi o primeiro contrabaixo elétrico da história. Então, que já teve esse formato, até tem um exemplar aqui que também é da Fender, só que esse é um Jazz Bass, é um pouco diferente do Precision Bass, que já veio com uma precisão melhor de afinação, até para trabalhar amplificado, então, porque o contrabaixo acústico no meio de uma orquestra, às vezes não chegava o som lá na frente, né, na plateia. Então imagina, uma banda enorme tocando, várias pessoas tocando metal, bateria, às vezes um cantor e tal, e depois já veio a guitarra elétrica também amplificada e o contrabaixo continuava sendo o baixo acústico lá meio que sufocado no meio disso tudo, né? Então veio o contrabaixo elétrico, que daí já vem com uma amplificação também e que já possibilitou uma sonoridade melhor, equilibrar o som dessa banda com a captação elétrica e tal, o amplificador, que já equilibrou o som e trouxe para frente também a sonoridade do baixo, né? Então daí veio o contrabaixo elétrico. Modernidade, então, né? Modernidade, então é um instrumento ainda jovem, que dá para pensar que ele tem 60, nem 70 anos agora, o contrabaixo elétrico nesse formato, né? Então tá por aí, a gente ainda está explorando e desenvolvendo muitas técnicas, né? Tem algumas expressões enormes, nomes, né, expressivos do instrumento, mas eu acredito que ainda tem muito que evoluir, por ser um instrumento ainda jovem, né? E tá aí também tendo uma possibilidade aqui no Instituto Sorrir de estar aprendendo, tendo contato, conhecendo, né? Tá na mão. Show, professor. Professor, ao final dos nossos podcasts, nós sorteamos o próximo convidado ou a próxima pauta. Por gentileza.
Tá difícil. Eu mesmo falo? Pode falar, professor. Professora Alexia, de inglês e coreano. Então, nossa próxima convidada é a professora Alexia, de inglês e coreano. Se você quiser participar, sugerir algum nome para o próximo sorteio, escreva para nós aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficarem sabendo de todas as publicações que fizermos e assim não vão perder nada. Esse é o podcast do Instituto Sorrir, o seu programa quinzenal, buscando instruir, refletir e difundir, recheado de surpresas, curiosidades e conhecimento. Tá bom? Ah, porque ela tá rindo ali, assim, meu Deus, o que que deu ali? Não, achei que o jeito que ele se apresentou, ele não se apresentou assim. Não, Achei bonito. Legal. É que esse aqui é sem traste, é diferente daquele outro, do convencional que tem o traste, né? Você tirou, você mandou? Não, esse que eu comprei assim. Botou ele. Doido, né? Deixa eu tomar uma água aqui. É difícil falar da gente, cara. É difícil. E depois quando tu para assim, mas poderia ter falado isso, mas poderia ter falado isso. É bem normal. Pois é, vamos lá. A pessoa sem coordenação é triste, né? Mas isso é bom para treinar a coordenação. Sim. Professor. Professor, mas por que é melhor tocar do que falar? Cara, porque aqui, ó, olha, eu falei um monte de coisa aqui, só que não falei em português. Eu falei com notas. Né? Ninguém entendeu nada. Não, mas é que às vezes a gente não entende, a gente sente, né? A música, né? Que é o intuito, talvez o resultado final, que é o som, é o sentimento. É o que a gente sente, né? É a relação. A música, Ele vai além, né, da fala. Pode ver que a música instrumental toca também sem dizer uma palavra. Peraí, não tem aí perguntando logo depois da vida pessoal, eu acho que podia rolar algo assim. E tem algum hobby que rola aí no meio desse ser humano, além da música? Tem algum hobby? Tem alguma coisa que tu faz, que tu extrapola, assim, tô precisando botar energia pra fora. Chutar bola. Jogar bola, olha aí, ó, que legal. Tá, mas poderia ser depois da paixão pela música, não? Eu lembro que tem uma senhora que estava com 90 e tantos anos, não lembrava de nada, mas quando ela ouviu, ela era pianista, quando ela ouviu uma música, ela começou a fazer um movimento com as mãos. Sim. Aquela música, ela tocava aquela música. E aí ela tinha Alzheimer, quando ela ouviu aquilo, ela expressou um sorriso, fechou os olhos e começou a... Sim, viajou no som, né? Ela reconheceu aquilo. É interessante, tem, eu não lembro o nome, Causa, eu acho alguma coisa, sobre o nome do cara que fez um estudo em 2012 sobre os lados do cérebro que movimentam com a fala e com a música, né? E a música mexe com os dois lados, né? Então talvez por isso, quando a gente consegue tocar as pessoas com a música, o cérebro ativa várias partes também, não só da memória, mas da coordenação motora também. Então a memória motora também vai facilitar, né? Vai continuar de alguma forma a atividade. Do Alzheimer tem um lance também das memórias afetivas, né? Tipo, tá esquecendo muitas coisas, mas você trabalha com música, alguma música que talvez, tipo, numa determinada época da vida a pessoa ouviu, se ela ouve quando está com o Alzheimer, essa memória afetiva volta, né? E faz meio que trazer uma lembrança. Então a música é fundamental, é fenomenal também, né? Nesse sentido, né? Que massa.